pais do seu amigo rico convidam você para um jantar chique. Faça isso para não passar vergonha. Silencie o seu telefone, coloque o guardanapo no colo e espere que todos sejam servidos antes de comer. Mas você tá confuso com todos esses utensílios diferentes. Lembre-se, pegue sempre de fora para dentro. Você pega o garfo e faca de salada pro primeiro prato e seu garfo e faca de jantar pro prato principal. Mas e a colher de sopa? Aparentemente você deve virar ela e pegar a comida apontando para fora. Por último, quando terminar, coloque os talheres em cima do prato e se inscreva no Universo Labs. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, batatas fritas. Um chefe de cozinha estava recebendo muitas reclamações sobre as batatas que ele fazia. E ele, com a intenção de ser chato, resolveu cozinhar as batatas mais do que o normal. O problema foi que quando ele fez isso em 1853, as pessoas simplesmente adoraram o resultado. Próximo, o queijo. Há mais de 4.000 anos atrás, durante uma viagem longa, um comerciante árabe resolveu guardar um pouco de leite no estômago de uma cabra. Mas por conta do calor e das enzimas que tinham nesse estômago, esse leite acabou virando queijo e começou a se popularizar. Se eu fosse colocado no Round 6, é isso que eu faria pra vencer. Na batatinha frita, eu jogaria normalmente até o final, onde eu acamparia bem na linha de chegada e empurraria as pessoas pra baixo. Claro que agora todo mundo me odiaria, então eu gritaria no meio da noite: eu já joguei esses jogos antes! E reuniria um grupo de minions pra decidir a votação de continuar o jogo ou não. Eu votaria pra encerrar os jogos e iria entrar do lado do jogador 456, que é ótimo, já que ele é o principal e o roteiro não vai matar ele. Quando sobrasse só a gente no jogo final, eu diria pra ele que dou 60% do prêmio se ele desistir. Ele desiste, eu digo que tava mentindo, o guarda atira nele e eu ganho. Essa é a diferença entre um bom advogado e um mau advogado. Primeiro, tem o histórico. Um bom advogado mostrará os casos que ganhou, enquanto um mau advogado pode se gabar dos prêmios na sua área. Mas a maioria dos prêmios de área podem ser comprados, o que os torna sem sentido. Mas se fosse só isso, seria bem simples, só que também tem as taxas. Um bom advogado será franco e claro sobre suas taxas, mas um mau advogado evitará falar sobre elas e adicionará cobranças aleatórias à sua fatura. Por fim, tem a comunicação. Um bom advogado explica tudo em uma linguagem simples e fácil de entender. No entanto, um advogado ruim usará palavras jurídicas confusas e levará uma eternidade para responder. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Uma mulher chegou em casa e encontrou seu cachorro engasgando na sala. Assustada, ela levou o cachorro pro veterinário, que imediatamente anestesiou o animal. Depois de deixar o cachorro, ela foi pra casa, mas recebeu uma ligação do veterinário. Ele havia encontrado um dedo humano preso na garganta do cachorro. O veterinário orientou que a mulher chamasse a polícia. Quando os policiais chegaram, eles procuraram pela casa e, pra surpresa deles, eles encontraram um intruso inconsciente escondido no armário dela, com um dedo faltando. Uma mulher derramou café do McDonald's nas pernas em 1992. Naquela época, o McDonald's servia seu café a uma temperatura perigosa de 90 graus, ou seja, apenas 10 graus para começar a ferver. A mulher precisou de enxertos de pele artificiais e ficou hospitalizada por 8 dias devido às queimaduras. No entanto, esse não foi o único acidente com café, já que o McDonald's tinha recebido mais de 700 denúncias sobre seu café fervendo perigosamente. A empresa sofreu uma enorme pressão pública e finalmente decidiu reduzir a temperatura do café. O banco te oferece um cartão de crédito e um cartão de débito. Qual é melhor? Labs tem um cartão de crédito. Sempre que compra algo, ele não tá gastando seu próprio dinheiro, mas o dinheiro do banco. Mas tem um problema. Se no final do mês ele não puder devolver tudo que gastou ao banco, ele terá que pagar juros. Felizmente, nem tudo é ruim. E quando ele gasta dinheiro, eles lhe dão crédito caso queira comprar uma casa um dia. Por outro lado, Rafael tem um cartão de débito. E ao contrário de Labs, sempre que compra algo, ele tá gastando seu próprio dinheiro diretamente. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado.
Você conhece seu novo professor no primeiro dia de aula. Veja como você pode se destacar. Você escolhe sentar perto, mas não muito perto, porque aí você vai parecer o queridinho do professor. Você quer que ele saiba o seu nome, então em algum momento você vai responder uma pergunta, provavelmente a segunda ou a terceira. Mas você também quer fazer uma pergunta para mostrar que tá engajado. Tente fazer uma pergunta de porquê ou como, mas nunca pergunte qual é a lição de casa, porque aí você vai ser criticado. Mas depois da aula você vai se esforçar um pouco mais naquela primeira tarefa de casa. Nada de loucura, apenas 10% a mais para mostrar que você segue o bom senso. É assim que você pode garantir que o seu filho coma saudável. Quando ele completar 6 anos, você vai dar para ele comida industrial, McDonald's, pizza, tudo bem gorduroso, acompanhado de um copo de leite. Ele vai ficar feliz, mas o que ele não sabe é que é intolerante à lactose. Desse jeito, logo depois de comer, ele vai correr pro banheiro e ter uma diarreia explosiva. Ele vai começar a associar toda essa comida à sua dor de barriga. Mas depois você vai preparar comida saudável com leite sem lactose e não vai dizer nada. Ele vai comer saudável, beber seu leite normal e vai se sentir bem. O bandido roubou o banco. Ele tinha o dinheiro, mas tinha um problema. Ele não podia simplesmente gastar essas notas ou a polícia iria perguntar de onde elas vieram. As notas sujas precisavam se tornar limpas antes dele gastar. Veja como ele foi desmascarado. Ele abriu uma pequena loja que vendia hambúrguer de verdade, mas ele mentia sobre quantos hambúrgueres eram vendidos. Ele dizia que vendeu 50, mas na verdade só tinha vendido 1. Então ele adicionava todo o dinheiro roubado no caixa, fingindo que vieram da loja. Quando alguém perguntava, ele dizia que as notas vieram de lá e mostrava as provas falsas. Mas a polícia começou a encontrar algumas coisas que não batiam, e ele foi preso pelo crime de lavagem de dinheiro. É assim que você pode ensinar seu filho a não falar com estranhos online. Quando ele fizer 10 anos, coloque um jogo online pra ele jogar. E como qualquer criança, ele vai falar no chat de voz. Mas o que ele não sabe é que você vai entrar na mesma partida com a voz modificada e vai provocar e xingar ele. Ele vai achar que é um estranho e vai xingar de volta. Quando o jogo terminar, você vai mandar uma mensagem no privado dizendo que sabe onde ele mora junto com seu endereço real. E vai mandar também que ele só tem mais 3 horas de vida. Depois de 3 horas de ansiedade, ele vai ver seu carro chegar. Ele vai respirar aliviado até você sair do carro e ser sequestrado bem na frente da porta. E ele vai aprender a lição. Os pais do seu amigo rico convidam você para dormir na casa deles. Faça isso para não passar vergonha. Abaixe-se para cumprimentá-los, deixe seus sapatos do lado de fora antes de entrar e não tire fotos nem pergunte o preço de itens de luxo. Se você acidentalmente quebrar algo, não esconda. Eles provavelmente têm câmeras por toda a casa. Por outro lado, se você precisar de algo, sempre peça para um mordomo e nunca para os pais, pois isso é desrespeitoso. Mas você pode ficar confuso porque tem muitas toalhas no banheiro. Lembre-se, quanto maior, melhor. Use a toalha pequena para lavar as mãos, a média para secar o rosto e a grande para o corpo inteiro. Quando os astronautas fazem cocô no espaço, eles primeiro se posicionam cuidadosamente sobre a pequena abertura e usam pequenas tiras no chão para segurá-los no lugar. Eles então usam um fluxo de ar que suga o cocô para um recipiente de armazenamento, enquanto um sistema de vácuo separado coleta o xixi. Então o cocô é selado a vácuo e armazenado para descarte, até que possa ser queimado ao entrar na atmosfera. Se eu fosse colocado na Roma antiga, é isso que eu faria para sobreviver. Primeiro, você deve imaginar que seria só viver uma vida normal e comum, mas eles imediatamente iriam perceber que eu não falo a língua deles e não sei agir normalmente. Isso com certeza faria eles acharem que eu sou louco e tentariam me queimar na fogueira. Então eu olharia para qualquer pessoa na multidão e iria desafiar para um duelo no Coliseu. Antes do dia do duelo, eu iria recolher alguns ingredientes e fazer uma receita moderna bem simples e irresistível. Quando chegasse a hora, eu tiraria ela do bolso e ofereceria para o meu adversário. Ele iria gostar e faria os outros experimentarem. Então eu só teria que abrir uma rede de fast food medieval e viver assim. Escondidos dentro do enorme cavalo de madeira, estavam soldados gregos prontos para atacar. Enquanto ele rolava pelos portões de Troia, os gregos fingiam desistir da batalha. Eles disseram que o cavalo era um presente destinado a tornar sua cidade invencível. Naquela noite, enquanto todos dormiam, os soldados saíram sorrateiramente, abriram os portões e deixaram entrar o exército grego que esperava. A batalha por Troia reacendeu, levando a sua queda final.